Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os 5 livros mais importantes de toda a minha vida. Sempre as pessoas me fazem uma pergunta sobre quais foram as obras mais importantes que eu li, o livro que eu mais gostei, e de fato eu leio muita coisa, mas tem alguns livros que me marcaram muito, foram 5 livros muito importantes na minha vida. É difícil fazer essa seleção, mas estão aqui 5 livros que foram muito importantes para mim e que eles não estão numa ordem, eu vou apresentá-los aqui, mas eles não estão numa ordem de importância e eu vou falar para vocês no que eles foram muito importantes para mim, porque que eu ainda recomendo a sua leitura. Eu vou começar com este livro aqui do Abraham Kuyper. E veja, são as capas também da minha vida, tá? As antigas. Tá aqui, ó, o livro Calvinismo do Abraham Kuyper. Por que esse livro foi tão importante para mim? Ele me deu a visão de um cristianismo que não estava limitado somente à minha vida religiosa. Tá aí, ó, todo marcado meu. Ele não me deu um cristianismo apenas voltado à minha experiência pessoal, egocêntrica, centrado em mim mesmo. Eu vim do movimento neopentecostal. Para mim, a experiência cristã dizia respeito a um quentinho no coração que Deus me dava. E o Kuyper me ensinou que Jesus era soberano sobre todas as áreas da vida. Esse livro aqui eu li e usei, e dou aulas e uso dentro do Inc. muitas e muitas vezes, porque eu acho que é uma obra muito importante e eu recomendo muito a leitura dela para você também. O segundo livro que foi muito importante para mim também na capa original com Durex, é o Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Ele tem uma capinha mais bonita hoje, mas foi um livro muito importante para mim também. É um livro em que a concepção de uma comunidade mais profunda, mais ampla, as consequências da solidão para a vida cristã ficaram muito marcadas para mim. O Bonhoeffer, e por muito tempo eu estudei muita coisa do Bonhoeffer, ele era marcado por essa questão sobre a igreja. Há alguns biógrafos dele, inclusive muito críticos, dizem que ele era tão aficionado por esse tema justamente porque ele não tinha uma vida de igreja vigorosa. O Charles Marsh tem uma biografia chamada Uma Vida em Glória, em que ele vai argumentar isso. De fato, teve um bom tempo do Bonhoeffer que ele não comunhava com ninguém, não. Mas, de toda forma, é um livro muito bom. A Vida em Comunhão, o Discipulado e Ética do Bonhoeffer foram livros que mexeram muito comigo, mas Vida em Comunhão ainda eu leio várias vezes. Bem, um outro livro que foi importante para mim, por causa da minha vida profissional, foi esse aqui, ó, do Hermann Doivert, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Eu comprei esse livro aqui a primeira vez em 2010. Então aqui as marcações. E eu li esse livro aqui. Talvez tenha sido o livro que eu mais reli na minha vida. Ele foi muito importante para mim porque eu estava na faculdade de filosofia, terminando a faculdade de filosofia em 2010, sempre procurando coisas para relacionar minha fé com aquilo que eu fazia, num período meio cético. E quando eu li o subtítulo do livro, Estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico, eu falei, mais um pastor escrevendo sobre filosofia. E eu comprei naquela minha arrogância do estudante de filosofia e eu fui surpreendido com uma filosofia distintamente cristã, distintamente filosófica, metodologia filosófica que leva em consideração a crítica transcendental, a abordagem fenomenológica. Essas coisas depois foram muito importantes para mim. Eu me lembro que quando eu ganhei a bolsa para ir para a Holanda, eu descobri o professor da Holanda que eu queria estudar no prefácio que o Guilherme de Carvalho faz desse livro. Então é um livro, assim, muito importante para mim. Ele me ensinou que o meu trabalho intelectual não estava desconectado da minha fé, pelo contrário, eu poderia glorificar muito a Deus com esse trabalho. Meu quarto livro é esse aqui, ó. Atualmente, a Cultura Cristã ainda não republicou. Ele tá valendo quase um Bitcoin, esse livro aqui, que é o Teologia Bíblica do Gerhardus Voss. É um livraço, ele já tá sendo reimpresso de novo. Por que esse livro aqui foi tão importante para mim? Essa é uma leitura densa, difícil. A primeira vez que eu o li foi no seminário presbiteriano, quando eu tava ali em 2012. E o que o Gerhardus Voss foi importante? Ele me mostrou que a Bíblia não é uma coxa de retalhos. Ele me mostrou que a narrativa bíblica é uma história só. Ele me deu uma metodologia que é a metodologia
em teologia bíblica, que é diferente da teologia sistemática, enquanto uma faz uma leitura sincrônica da Bíblia, a outra faz uma leitura diacrônica da Bíblia. Ele me mostrou e me deu uma metodologia de trabalho, de ensino teológico, que eu coloquei no INC e que é a grande marca do nosso trabalho aqui, que é a teologia bíblica. Eu recomendo muito a obra dele. É claro, é uma obra da década de 50, muitas pessoas vão falar, tem obras melhores, não sei o quê, mas ele é o pai da disciplina. Lê-lo é, assim, alcançar o que outros autores têm dificuldade de mostrar com tanta clareza quanto ele, e todos os alunos do INC também têm a mesma experiência. E, por fim, um livro que eu li mais recentemente, mas que mexeu muito comigo, é O Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Eu peguei esse livro para fazer uma leitura de um curso que a gente ia dar aqui no INC, e quando eu peguei o sumário dele, eu já vi que ia ser uma obra que ia mexer muito comigo. O Paul Tripp, ele tem uma característica de sempre lidar com o evangelho em cada uma das áreas em que ele vai escrever. Então, por exemplo, ele tem um livro de liderança, mas não é um livro de liderança qualquer, é um livro sobre criação de filhos, mas não é criação de filhos, é sempre o evangelho aplicado à criação de filhos, o evangelho aplicado à liderança. Então, essa capacidade que ele tem, e para mim foi muito significativo, porque eu era pai muito novo ainda, de ver como que o evangelho transforma a paternidade, a maternidade, como que o evangelho, ele muda, ele dá uma concepção muito mais ampla, muito mais profunda, muito além das regrinhas que a gente vê aí. Eu fico vendo as pessoas padecendo na mão dos coaches e das coaches, assim, na internet, os gurus da criação de filhos, quando esse livro, um livrinho pequeno e, assim, marcante, eu recomendo muitíssimo a leitura dessas obras. Mexeram muito comigo em momentos específicos da minha vida, por causa e de coisas específicas, mas são clássicos. A diferença de um clássico e de outros livros é que você tem que sempre voltar a eles. Você vai precisar de releituras para absorver tudo, e eu recomendo muitíssimo essas leituras.